Capítulo 10. Estratégias inteligentes com imóveis. Se o propósito desse audiolivro é ajudar seus ouvintes a fazerem boas escolhas em seus investimentos, ele não poderia deixar de abordar a modalidade de investimento mais popular e abrangente no Brasil, que é o investimento em imóveis. O entendimento desse tipo de investimento é simples. Há quem compre bens imóveis como casas, terrenos e edifícios, contando com sua valorização ao longo do tempo. E há quem compre um apartamento ou sala comercial com o objetivo de obter uma renda mensal de aluguel. Se você perguntar a seus pais se imóveis são uma boa alternativa de investimento, provavelmente ouvirá uma incisiva resposta afirmativa. Durante muitas décadas, comprar um imóvel foi, por si só, um ótimo negócio. Primeiro, porque até pouco tempo atrás havia escassas alternativas de investimentos para quem tinha poucos recursos. Era muito mais fácil comprar um terreno e, aos poucos, levantar as paredes de acordo com as sobras de caixa. O segundo motivo era o fato de que bens reais, como imóveis, eram uma alternativa segura de manter seu patrimônio sem ser devorado pela inflação. Finalmente, uma economia em franco crescimento nas últimas décadas, como a brasileira, fez dos imóveis um excelente investimento. Era só comprar um terreno no campo ou em um bairro distante e esperar o desenvolvimento urbano abraçar sua propriedade. Por essas três razões, aqueles que compraram terrenos e casas há mais de 20 anos orgulham-se do magnífico patrimônio formado. E, obviamente, tendem a orientar seus filhos a fazerem o mesmo. O investimento em imóveis sempre esteve associado à ideia de segurança, como investimento em ouro, pois mesmo as piores crises não são suficientes para que esse tipo de ativo deixe de ter algum valor significativo. Afinal, por pior que seja a crise, ao menos um teto para morar as pessoas precisarão e pagarão por ele. Item A. Riscos existem. Como investimento propriamente dito, os imóveis não são tão seguros ou livres de risco quanto aparentam ser. Como afirmei no capítulo 1, a era do ganho fácil com imóveis ficou para trás. Os riscos no mercado de imóveis não são nada desprezíveis, principalmente se considerarmos a reduzida rentabilidade média desse tipo de ativo. A valorização dos imóveis não é certa e depende de projetos de infraestrutura dos governos locais e investimentos da iniciativa privada na região. Dependendo das obras nos arredores, imóveis podem tanto valorizar quanto desvalorizar. Além disso, o preço dos imóveis não deixa de ser suscetível a crises. Quando os juros da economia sobem, os investidores preferem investir em títulos em vez de investir em bens. Por isso, os preços dos imóveis caem durante períodos de alta nos juros. Da mesma forma, quando os juros da economia caem, a economia se aquece e os preços dos imóveis sobem. Nem todo imóvel é um bom investimento. Há imóveis sendo construídos em bairros já maduros, nas grandes cidades, com inúmeros serviços disponíveis nas redondezas e pouco espaço para novas construções próximas. Imóveis desse tipo custam caro, porém tendem a valorizar menos do que outras alternativas. Da mesma forma, loteamentos em cidades menores ou nos arredores de grandes cidades nem sempre significam boas oportunidades de investimento. Se a urbanização ou o desenvolvimento demorarem a chegar a essas localidades, você verá seu investimento render muito menos do que se estivesse na segura e rentável renda fixa oferecida por meio de bancos e corretoras. Para quem prefere o aluguel, dependendo das características do imóvel, os ganhos com a locação ficam entre 0,5% e 1,2% do valor do imóvel ao mês, antes de descontar o imposto de renda. Imóveis residenciais são menos rentáveis do que os comerciais. Porém, um imóvel alugado impõe o risco de o inquilino precisar sair e o investidor ter que arcar com os custos de manutenção e impostos. Além disso, ao investir em imóveis, você também deve levar em conta sua baixa liquidez. Se precisar vendê-lo com urgência, poderá encontrar dificuldades. Para minimizar esses riscos, alguns cuidados devem ser tomados. O PROCON costuma disponibilizar algumas orientações para evitar problemas ao efetuar uma compra, contratar um serviço ou mesmo assinar um contrato. Esteja atento principalmente aos detalhes quanto à escolha do imóvel e quanto às orientações de seu corretor de imóveis. Cuidados quanto à escolha. Atente para a localização. Evite imóveis próximos a viadutos, favelas, poluição excessiva, ruído excessivo e falta de árvores. São fatores positivos para a posterior revenda à infraestrutura de serviços do bairro, como supermercados, parques, escolas, comércio e transporte público. Quanto melhor a qualidade de vida no local, maior a probabilidade de preservação do valor. Os imóveis localizados em regiões residenciais com serviços são os mais fáceis de alugar,
e a preços melhores. Pesquise as perspectivas de crescimento. Consulte mais de uma imobiliária sobre as perspectivas da região que você está prospectando. E não deixe de consultar também o plano diretor publicado pela prefeitura do município. Regiões que receberão melhorias são certeza de valorização, desde que o imóvel seja beneficiado e não prejudicado pelas melhorias. Se, ao comprar seu imóvel, você optar por um bairro com muitos terrenos disponíveis, que tende a receber melhorias, ainda sem supermercados próximos, sem serviços como locadoras, academias e cabeleireiros, melhor ainda. O desenvolvimento de seu pedaço aumentará naturalmente o preço de sua propriedade. Cidades próximas a grandes capitais tendem a crescer junto com elas, formando uma única metrópole no futuro. Atente para qual lado a cidade cresce e procure alternativas nessas regiões de crescimento. Isso, obviamente, se você não quiser a propriedade para seu repouso de final de semana, o que deixa de ser considerado um investimento. Estude o mercado. O site do Secov, Sindicato das Empresas de Compra, Venda e Locação de Imóveis Comerciais e Residenciais, www.secov.com.br, é fonte riquíssima de dados do mercado, estatísticas e pesquisas que podem ser decisivas para um bom negócio imobiliário. Entre as informações disponíveis estão dados sobre crescimento habitacional e urbanização, informações sobre financiamentos, pesquisa mensal de locação, pesquisa do mercado imobiliário, análise de preços de materiais e mão de obra e balanços do mercado imobiliário. Na falta de crescimento, esteja entre os poucos. Em regiões com escassez de terrenos para novos empreendimentos, os imóveis existentes mantêm as perspectivas de forte valorização por muito tempo, desde que a localização se mantenha nobre. Terrenos e imóveis em regiões com poucas opções são tratados com o valor conferido às raridades. A regra é clara. Imóveis comerciais são mais rentáveis e de menor risco que imóveis residenciais. Estes, por sua vez, têm mais liquidez e tendem a se valorizar mais do que terras e imóveis de veraneio. Ouça seu corretor. Se ele sugerir a consulta a órgãos públicos e cartórios, deveria fazer isso, pois é a orientação do Cresce. Não negligencie esse conselho, mesmo se tiver que arcar com algum custo. Não corra risco para descobrir tardiamente alguma pendência que impeça a transferência do bem para o comprador. O corretor de imóveis, além de aproximar compradores e vendedores, tem a responsabilidade de dar mais segurança à negociação para ambos os lados. Peça o currículo. Os históricos da construtora e do arquiteto fazem diferença na valorização do imóvel depois de pronto. Evite projetos muito inovadores em empresas desconhecidas. Atente ao preço e também aos custos. Não se iluda com a rentabilidade antes de verificar todos os custos de compra e venda do bem, como corretagem, escritura, registro em cartório e ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Assim como acontece na negociação de ações, o impacto dos custos pode tornar o giro excessivo uma estratégia menos eficiente do que a opção seletiva por imóveis que valorizarão no médio prazo. Cuidados com quem o orienta. Se você não quiser assumir riscos desnecessários na hora de negociar um imóvel, a recomendação é que você conte sempre com um corretor para orientá-lo e para providenciar a documentação dentro de padrões aceitos pelo mercado e recomendados pelo Cresce. Este é o profissional mais capacitado para isso. Porém, você não pode desprezar dois fatos importantes. Primeiro, que ele está atendendo tanto a um comprador quanto a um vendedor, e ambos esperam que ele lhes faça o melhor negócio. Segundo, que ele é um vendedor e, como tal, ganha suas comissões sobre o valor de venda. É difícil acreditar que ele batalhará para garantir a um comprador, o investidor no caso, a melhor oportunidade de preço possível. Ele certamente batalhará pela oportunidade que gerará a melhor comissão para ele. Por isso, tenha em mente os seguintes truques de corretores de imóveis na hora de prospectar os imóveis em que investirá seu precioso capital. Se um corretor tem diversos imóveis à venda, jamais ele lhe apresentará no primeiro contato o imóvel que é mais atraente, mais bem localizado ou com maior potencial de valorização. Sempre as primeiras oportunidades oferecidas serão aquelas que ele está com dificuldade de vender há alguns meses. Portanto, nada de fechar negócio no primeiro contato, mesmo que lhe pareça atraente. A orientação anterior vale também para lançamento de condomínios. O chamado espelho de vendas, que mostra as unidades ainda disponíveis, jamais mostra uma informação real. O que ele mostra são as unidades que devem ser priorizadas pelos corretores no início das vendas, para que não fiquem micadas por muito tempo.
Os imóveis de maior atratividade serão disponibilizados em data posterior para a venda com aumento no valor da tabela. Quando visitar um plantão de vendas, principalmente em um lançamento, insista nas unidades que você gostar mais. Geralmente, as que estão disponíveis costumam ter algum sinal no espelho de vendas, como adesivo de vendido colado torto ou em posição fora do padrão ou com cor ligeiramente diferente. Negocie a corretagem antecipadamente. Barganhar a corretagem depois de finalizado o negócio ou para ajudar a chegar no preço da contraparte é uma atitude extremamente deselegante, afinal o profissional trabalhou com base em uma expectativa de ganho. Porém, se essa expectativa não for conhecida por ambas as partes, alguém se sentirá lesado na hora do pagamento. Evite estabelecer de antemão um preço para a compra ou venda de um imóvel, a não ser que você seja um profundo conhecedor do mercado. Há corretores que, em vez de praticarem a corretagem, atuam como simples intermediários. Procuram pagar o mínimo para vendedores e cobrar o máximo dos compradores, ficando com uma gorda comissão, geralmente bastante superior à média de mercado, que é entre 5% e 8% do valor da venda, ou menos para imóveis de grande valor. Procure corretores experientes e solicite que seu imóvel seja negociado pela melhor condição possível. Não pergunte a um corretor de imóveis se ele acredita que a região em que você está comprando um imóvel tende a se valorizar ou se a revenda será fácil. A resposta sempre será que sim. Afinal, ele lucrará com a venda da propriedade. Obtenha informações desse tipo em fontes isentas, como os sites da Prefeitura Municipal e do Secov, institutos de estatísticas ou matérias jornalísticas. Item B. Oportunidades não faltam. Onde há riscos, há rentabilidade. Por isso, não faltam verdadeiras oportunidades no mercado imobiliário, principalmente se esse mercado estiver crescendo intensamente. Comprar imóveis na planta, com uma escolha criteriosa da construtora e pensando na revenda após a entrega das chaves, já é um bom investimento. É provável que, ao fazer uma compra na planta, você pague entre 20% e 40% a menos do que pagaria pelo imóvel já pronto, ou menos ainda no caso de imóveis de alto padrão. Não existe mágica. Ao comprar na planta, você assume alguns riscos. A obra pode não ser iniciada, a construtora pode ter problemas legais, a obra pode atrasar, enfim, acidentes podem acontecer. Além disso, a construtora estará contando com sua paciência, pois você já estará morando em algum lugar enquanto espera a conclusão da obra. Se quiser lucrar mais ainda, você pode até dispensar um projeto de construtora. A forma mais barata de adquirir um imóvel é, sem dúvida, comprando o terreno e arregaçando as mangas para tocar a empreitada de construção. Quem procura um imóvel pronto paga mais pela pressa e pelo menor risco que corre. É uma espécie de lei da natureza no mercado imobiliário. Mas investir, como você já sabe, não é apenas comprar, e sim comprar eficientemente, revender com lucros e repetir continuamente esse processo, reinvestindo os lucros para obter um patrimônio cada vez maior, capaz de gerar renda igualmente maior. É o conceito de juros compostos que o enriquece. Investir não é apenas comprar, mas sim comprar eficientemente, revender com lucros e repetir continuamente esse processo. No âmbito dos imóveis, o conceito de juros compostos surge de duas maneiras distintas. Você pode comprar um imóvel, disponibilizá-lo para aluguel e com a renda do aluguel construir novos imóveis que também serão disponibilizados para aluguel. Quanto mais imóveis, maior a renda e mais rapidamente se constrói novos imóveis. Você pode pesquisar o mercado para comprar imóveis abaixo do preço de mercado e, com um bom relacionamento com corretores, revendê-los com lucro. A cada venda, o montante formado é maior que o investido. Se o valor reinvestido for maior que o inicial, seu próximo lucro será provavelmente maior, e o capital se multiplicará exponencialmente ao longo do tempo. O ideal é que você compre barato. Quanto mais crua for a compra, mais rentável tende a ser o investimento, que por sua vez sai mais barato do que na entrega das chaves, alternativa mais barata do que comprar por volta de 6 a 12 meses de uso, já mobiliado. Item C. Conte com mais do que você tem. Se seu plano de investimento em imóveis inclui a ideia de comprar na planta para pagar mais barato pelo bem, considere que, na fase de construção, o relacionamento financeiro é entre o comprador e o incorporador.
O financiamento não será possível, pois o imóvel não existe ainda para garantir à instituição financeira sua posse em caso de inadimplência do comprador. Por esse motivo, na fase da construção você terá que utilizar recursos seus. Uma prática comum é ir pagando o mínimo possível durante as obras e deixar para saldar o restante na entrega das chaves, recorrendo a um financiamento para cumprir esse compromisso. Um dinheiro que muitos possuem e que é maltratado por quem o administra é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, que rende míseros TR mais 3% ao ano, muitas vezes perdendo até para a inflação real. O saldo do FGTS é liberado para a aquisição de um primeiro imóvel, o que é uma vantagem inegável para quem optou por morar de aluguel e usar seu FGTS para investir. Outra forma de liberar o saldo do FGTS é através da contratação de um consórcio. O investidor que pensa em quitar um imóvel na entrega da obra pode fazê-lo com uma carta de crédito contemplada de consórcio, começando a pagá-lo durante a obra e oferecendo o saldo do FGTS como lance. O objetivo é ter em mãos a carta de crédito que quita o imóvel quanto antes. Muitos argumentariam que o consórcio impõe um custo, porém, devemos considerar 3 pontos. Primeiro, que o saldo do FGTS, mal investido, impõe também um custo de oportunidade. Segundo, que o custo pode ser absorvido, com sobras, pela valorização natural do imóvel durante a obra. E terceiro, que o custo do financiamento sempre será superior ao do consórcio. Explico, numericamente, com algumas simplificações, a vantagem do uso do consórcio. Altair contava com um saldo de R$36 mil no FGTS. Se mantivesse esse saldo crescendo no ritmo de TR mais 3% ao ano, teria algo em torno de R$40 mil depois de 3 anos, sem contar o efeito de novas contribuições feitas pela empresa. Altair, porém, deparou-se com a oportunidade de comprar na planta um apartamento de R$100 mil, com potencial de valorização para R$130 mil depois de concluído, assumindo o compromisso de pagar 36 parcelas de R$1.000 e o saldo devedor de R$64 mil nas chaves. Sua escolha foi a seguinte: assumiu as 36 prestações de R$1.000, adquiriu um consórcio de R$64 mil em 5 anos, com taxa de administração de 20%, pelo qual supostamente pagaria 60 prestações de R$1.280. Poucos meses depois do início do consórcio, teve sua carta de crédito contemplada pelo lance oferecido com o saldo do FGTS, que, sendo superior a 50% do valor da carta, tinha grande chance de contemplação ainda cedo. Com os R$36 mil de lance, ele adiantou 28 prestações do consórcio, reduzindo seu compromisso financeiro para apenas 32 parcelas de R$1.280. Ao oferecer a carta de crédito contemplada como antecipação de pagamento à construtora, ainda conseguiu o abono de uma parcela de R$1.000. Conclusão: 3 anos depois, Altair teria um imóvel de R$130 mil, pelo qual teria pago apenas R$75.960, os R$35 mil durante a obra, mais 32 parcelas de R$1.280 do consórcio, mais um dinheiro que estava preso no FGTS. Mesmo que tenha dificuldades para vender o imóvel, ele pode alugá-lo por cerca de 0,7% de seu valor de venda, o que equivaleria a R$910 mensais. Esse aluguel, calculado sobre os R$75.960 efetivamente desembolsados, equivaleria a rendimentos de 1,2% sobre o investimento feito no período, ou de 0,81%, se considerarmos também o uso do FGTS. Se nada fosse feito, o FGTS continuaria preso e Altair conseguiria, na melhor das hipóteses, um rendimento de 0,8% apenas sobre os investimentos de R$75.960. Item D. Estratégias para incrementar seus ganhos ou diminuir seus custos. Poderia desfilar nesse capítulo inúmeros cuidados a adotar quanto à escolha do imóvel ou quanto à análise da documentação e dos vendedores, ou então sobre a região em que você pretende investir. Mas, como esse audiolivro não se propõe a desvendar cada investimento, mas sim as técnicas de investir, quero compartilhar com você uma estratégia que aprendi com conhecidos e que criou muitos milionários precoces que apenas investiam em imóveis. Essa estratégia pauta-se em alguns ingredientes importantes. Acompanhar os classificados. É por meio deles que você conhecerá o mercado, desenvolverá sensibilidade sobre o valor daquilo que quer investir e encontrará oportunidades. Identificar pessoas desesperadas para vender. Não é oportunismo, mas sim alguém resolvendo o problema financeiro de outrem com a devida compensação financeira por isso. Conhecendo o mercado, eventualmente você encontrará pessoas com pressa de vender.
o que facilitará a negociação para seu lado. O eventualmente que cito pode ser uma questão de meses, mas a paciência e o longo prazo são características típicas do mercado de imóveis. Acordar cedo. Não adianta identificar uma oportunidade às 8 horas da noite, pois, a essa hora, alguém já a aproveitou. É preciso que o investidor seja um dos primeiros a comprar os classificados e o primeiro a ligar para aquele que quer vender, mesmo que isso signifique tirar alguém da cama em um domingo. Comprar cartas de crédito contempladas. Há quem esteja desesperado para vender um imóvel, mas também não é difícil encontrar à venda nos classificados ofertas de cartas de crédito contempladas. Nesse caso, é quase certo que a pessoa realmente esteja precisando do dinheiro. Em geral, são pessoas que contrataram um consórcio, estão com dificuldades para manter as contas em dia, tiveram sua carta contemplada e precisam urgentemente fazer caixa para cobrir seus erros. Em geral, essas pessoas vendem as cartas com um deságio da ordem de 4 a 10% sobre seu valor. A estratégia é simples. Comprando cartas de crédito contempladas, você passa a dispor de um recurso de venda que vale mais do que efetivamente pagou. Utilizando as cartas de crédito, você pode comprar imóveis subvalorizados que, com paciência e pequenas reformas, podem ser vendidos com alguma margem de lucro. Se o valor do investimento e do lucro forem novamente utilizados para reiniciar o processo de compra de carta de crédito e depois de compra do imóvel, está criado o desejado efeito dos juros compostos, e com uma eficiência incrível, pois você ganha juros em cima de um valor maior do que investiu. Veja no exemplo como essa estratégia é realmente interessante. Em 2003, Rodrigo contava com uma poupança de R$50 mil. Ele costumava acordar aos domingos, às 6 horas, saía para correr e, na volta, trazia o jornal com os classificados. Nele, pesquisava logo cedo as oportunidades. Naquele ano, ele colocou em prática um raciocínio que se mostrou vencedor logo no início. Decidiu que compraria, com o valor de sua poupança, uma carta de crédito contemplada e depois, com paciência e novas pesquisas nos classificados, compraria alguma propriedade abaixo do valor de mercado. Logo na primeira rodada, comprou com seus R$50 mil uma carta de crédito de R$53 mil. Com a carta, comprou, 2 semanas depois, um terreno que tinha valor de mercado de R$57 mil. Gastou R$1.000 com documentação e mais R$1.000 com a limpeza e melhoria do terreno, vendendo-o por R$57 mil 2 meses depois. Um lucro de R$5 mil, ou 10%, em menos de 3 meses. Como gostou da ideia, começou a repetir o processo, mantendo as seguintes médias de resultados durante 5 anos. Com dinheiro em caixa, ele conseguiu comprar uma carta contemplada, em média, em um prazo de 1 semana. O deságio médio das cartas de crédito compradas foi de 6% sobre o valor contemplado. Com a carta na mão, o prazo médio para negociar a compra de um imóvel foi de 3 semanas. O deságio médio na compra dos imóveis foi de 10% sobre o valor de mercado. O gasto médio com documentação e benfeitorias foi de 5% sobre o valor de revenda. O prazo médio para fazer benfeitorias e revender o imóvel foi de 1 mês. O imposto de renda foi de 15% sobre o lucro. Todo o valor obtido com uma venda foi sempre reinvestido. Seguindo esse disciplinado ritmo, veja como evoluiu o patrimônio do Rodrigo no período de 5 anos. Saldo inicial, R$50 mil. Após 12 meses, R$91.046. Após 24 meses, R$165.788. Após 36 meses, R$301.887. Após 48 meses, R$549.713. Após 60 meses, R$1.986. Alguns aspectos da estratégia acima podem ser questionados, como, por exemplo, revender um imóvel em 4 semanas. Realmente, é uma meta ousada para a maioria das pessoas que consideram o investimento em imóveis quase que como um hobby de final de semana. Mas o Rodrigo, uma pessoa incrivelmente obstinada que conheci, fez desse negócio sua profissão, como muitos que optam por operar no mercado de ações, concentrando suas energias no ritmo e na disciplina necessários para sua fortuna crescer. Ele tirou seu próprio registro no Cresce, fez parcerias com empreiteiros de seu bairro, negociou casas ainda em reforma, comprometendo-se a entregá-las dentro de um prazo. Em várias situações, aceitou bens, como automóveis, como parte de pagamento, porém com um bom desconto sobre seu preço de tabela. Ao considerar indicadores médios, alguns grandes negócios deixam de aparecer nos cálculos, como a penúltima negociação de Rodrigo. Com R$690 mil nas mãos, ele comprou diversas cartas de crédito contempladas e, com elas,
adquiriu uma casa por R$800 mil, a qual reformou e revendeu, 3 meses depois, por R$950 mil. Cabe também a ressalva de que ele assumiu, nesse período, o pagamento de várias mensalidades de consórcio, contando até com a ajuda de pais e irmãos para viabilizar isso. 5 anos depois, estava muito orgulhoso em poder ostentar seu primeiro milhão. Ao ser perguntado se valeu a pena, sua resposta é simples: esse é meu trabalho e estou enriquecendo com ele. Item E. Para quem tem pouco tempo e pouco dinheiro. Quem admira a estabilidade e segurança proporcionadas pelo investimento em imóveis, pode aplicar seus recursos nesta alternativa, mesmo contando com pouco dinheiro para investir. Por meio de fundos de investimento imobiliário, os FIIs, o investidor se torna um dos donos de um grande empreendimento ou de vários empreendimentos pela aquisição de cotas do fundo, com uma rentabilidade mensal creditada em conta corrente. Há diversas modalidades de fundos, mas as mais comuns costumam se caracterizar pela captação de recursos através do lançamento do fundo e utilização desses recursos para investir em shoppings, hospitais e condomínios comerciais e residenciais. A rentabilidade do fundo vem dos resultados da administração do empreendimento, geralmente em decorrência da receita de aluguel e, no caso de shoppings, de participação nos resultados dos lojistas. Por lei, um fundo imobiliário precisa ter 75% de seus recursos investidos em imóveis e o restante em renda fixa. A lei também obriga que pelo menos 95% dos resultados do fundo sejam distribuídos aos cotistas, o que é um grande fator de segurança, cujas cotas costumam ser negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Há casos em que o investimento inicial é inferior a R$1 mil, o que torna esta uma alternativa de investimento potencialmente popular. Apesar da negociação em bolsa, os rendimentos são extremamente estáveis e previsíveis, devido à sua característica de receita constante. Por isso, a evolução do valor da cota do fundo tende a acompanhar a mesma tendência, passando ilesa por turbulências econômicas em muitos casos. Para saber quais são os fundos imobiliários disponíveis no mercado, acesse na internet www.fundoimobiliario.com.br. Um aspecto limitante à negociação de fundos imobiliários é o fato de serem fundos fechados. Ao contrário dos demais fundos de investimento ofertados por bancos, corretoras e agentes autônomos, para os quais basta enviar ordens por telefone ou pela internet para fazer as movimentações, no caso dos FIIs, é preciso que o investidor encontre, por meio de sua corretora, outro investidor para negociar diretamente as cotas. Em outras palavras, esse investimento pode ter sua liquidez prejudicada pela falta de interesse do mercado em determinadas situações. Por sua natureza de fomento à geração de empregos e de novos negócios, os fundos de investimento imobiliário estão isentos de imposto de renda para pessoas físicas, de acordo com a Lei 11.196 de 2005, o que os torna extremamente atraentes para investidores mais conservadores. Em geral, sua rentabilidade não difere muito dos rendimentos típicos de aluguel de pontos comerciais, mas tende a superar com alguma margem os rendimentos da poupança, outra alternativa isenta de imposto de renda, juntamente com as letras de crédito imobiliário e letras hipotecárias.